Bom dia, meus amigos pequenos, um bom amanhecer hoje, sexta-feira. Nós somos convidados a meditarmos o Santo Evangelho e neste itinerário quaresmal. Pergunto para Jesus por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os teus discípulos não. Então, o foco do jejum hoje, ele faz parte da liturgia. E essa forma de penitência é uma prática comum na tradição judaica. Contudo, o profeta Isaías também adverte de que nada adianta o jejum ser vivido como uma simples prática externa, sem piedade, sem um sincero desejo de se orientar, de se emendar e voltar a nossa vida para Deus. O jejum tem a finalidade, a nossa proximidade com o Senhor Deus. Essa é a finalidade do jejum. E Deus nos fala pela boca do profeta que o jejum que ele deseja deve nos conduzir ao fim das injustiças da caridade, né? Repartir o pão com os necessitados. O verdadeiro jejum é aquele que nos leva a amar a Deus e ao nosso próximo, saindo dos nossos próprios interesses, nosso egoísmo, nosso olhar para si mesmo. Então, o jejum faz eu olhar para o outro, né? Oferecer ao outro o meu sacrifício, oferecer a Deus o meu sacrifício, oferecer a Deus a minha vida, a minha história. É importante isso. Então, a prática do jejum tem esse objetivo. Recordar que sem Deus, sem a presença dEle, nós não somos nada. Né? Por que eu estou fazendo jejum? Né? Pela minha santificação, pela minha emenda? É a oração dos sentidos. Quando jejuamos, estamos também com o nosso sentido. O jejum só dá fruto se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar também a ação do jejum. Ou seja, é para nós o que? A experiência da misericórdia, ou seja, é como a chuva para a terra, ou seja, nós ansiamos por isso, nós esperamos esse momento para que nós o que? Nos desfrutemos das graças e bênçãos de Deus na nossa vida e na nossa história. Então, o jejum praticado com simplicidade, com sinceridade, ajuda a compreender o dom de Deus em nós criaturas. Né? Somos presentes, somos criados por Deus. E nada neste mundo pode satisfazer plenamente o nosso interior, a não ser a presença de Deus. Né? É Ele que nos satisfaz. E quando jejuamos, fazemos essa prática dos sentidos de sentir essa falta, a ausência da presença de Deus. Então eu quero estar próximo de Deus, eu vou experimentar essa proximidade com o Senhor Deus. Experimentar a fome com jejum, nos recorda que só Deus é o verdadeiro alimento, né? É Ele que nos vem saciar. Então a prática desse jejum tem por objetivo recordar que nós somos frágeis, pequenos, né? Não somos nada. Por isso que os amigos do noivo, quanto estão com ele, não têm necessidade de jejuar. Ao passo de quando o noivo for retirado, aí sim iremos jejuar para recordar que a pior de todas as ausências não é a ausência do alimento, mas a ausência de Deus. Ou seja, eu preciso me esforçar para ter essa proximidade com o Senhor Deus. Então, o pior de tudo é isso, o distanciamento de Deus, a ausência de Deus. E agindo assim, a gente vai se sentir fraco, vai se sentir nada, um vazio. Ou seja, nossa vida não tem nexo, nossa vida não tem... como é que eu vou dizer? Não tem uma plenitude sem esse Deus, né? E o jejum nos faz o quê? Com que nós orientemos o nosso coração, nossos sentidos para essa plenitude que é Deus. Então, voltar para isso. Então, agir com misericórdia, com simplicidade e piedade. E façamos a prática do jejum para rezar com os sentidos. Rezar tudo aquilo que nós somos, com o nosso corpo e com todos os nossos sentidos. Então, o jejum vem para fazer com que nós voltemos o nosso olhar, o nosso coração para Deus. Voltar a nossa vida para Deus. Né? Então, é esse jejum, né? Ou seja, é querer estar próximo de Deus. A gente jejua para quê? Para buscar essa intimidade, buscar essa proximidade, para querer estar próximo desse Deus. Né? Qual é a finalidade do teu jejum? Né? Qual a finalidade do seu caminhar com Deus? Pergunte-se. Tenha um bom dia, um abençoado dia, que nós possamos nessa quaresma entender o amor que Deus tem por cada um e cada uma de nós e restabelecer em Deus a nossa amizade, né?
nos mortificando, né, buscando a misericórdia, buscando a prática do jejum. Que Deus abençoe você e fica na presença de Deus.